Boa tarde, amados irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam em nossos corações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à direção da casa pela oportunidade de estar aqui compartilhando o estudo com vocês, nesse mês onde nós falamos sobre as curas de Jesus. A nossa escolha para a tarde foi a cura da sogra de Pedro. Nós vamos nos valer dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Seara dos Médiuns e o Livro dos Médiuns. Tirando a parte da sogra, vamos levar a sério o nosso trabalho de hoje. Sara era a sogra de Simão Pedro. E Sara era uma pessoa muito ativa, muito prestativa, estava sempre atenta a tudo o que acontecia quando se relacionava com Jesus e seus discípulos. E João, Marcos e Lucas nos escrevem nos seus evangelhos a seguinte informação. Jesus, saindo da sinagoga, chegou à casa de Simão Pedro e encontrou enferma Sara, a sogra que definhava sobre injunção de febre. E tocando-lhe a mão, fez com que se arrefecesse a temperatura elevada. Feliz e de imediato, a veneranda mulher, recuperada nas suas forças, serviu ao ritmo de festa que lhe vibrava no sentimento como flores de gratidão. Talvez essa tenha sido a cura mais simples que Jesus tenha praticado, do ponto de vista das complexidades físicas e emocionais das doenças e das dores humanas. Se a gente for pensar que febre é uma coisinha que todo mundo tem a toda hora, a qualquer lugar, toma um comprimido que passa. Mas naquela época não tinha isso, né? E a febre, para Sara, foi uma dor assim muito intensa. O corpo não reagia aos seus estímulos para aquela pessoa que está acostumada a não ficar parada 5 minutos. Então, quando ela viu a presença de Jesus, ela se sentiu mais mal do que ela estava, porque ela sempre aprontava pratos, auxiliava na colocação de todo mundo, participava das conversas, e naquele momento ela estava inapta a nada. Então, quando a gente fala das curas, Jesus já tinha curado cegos, mudos, leprosos, obsediados, né, utilizando do seu fluido pessoal e movido pelo seu inesgotável amor, palavrinha mágica de toda cura. E agindo no perispírito dos enfermos, reequilibrava com recuperação imediata dos corpos físicos. Assim sendo, curar uma simples febre representou para Jesus uma ação fluídica de pequeno porte. Todavia, essa conduta, sob a perspectiva moral, nos traz profundas reflexões. Então, toda a cura de Jesus, como já foi falado aqui em várias palestras, de segunda, quarta, quinta e sábado, Jesus tinha o poder da cura, né? Não precisava nem pedir, era só tocar e a pessoa era curada, dependendo da sua vontade e da vontade de Deus, nosso Pai. Se a pessoa merecesse, seria curada, senão, passaria naquele momento e depois talvez voltaria à sua doença. Por que acontecia isso? E por que é tão importante a gente refletir sobre as curas de Jesus? Porque a Terra é um mundo de expiação e prova, e propicia aos espíritos moralmente endividados a possibilidade de se reabilitar. E, em muitas circunstâncias, essa reabilitação começa pelo sofrimento, até mesmo como contingência natural da vida nessa Terra. Se a gente for pensar no planeta Terra, a gente está cansado de ver gente passando mal, procurando casas espíritas, procurando hospital, pronto-socorro, né?
porque a gente está aqui aprendendo. A gente ainda não sabe tudo, não é Jesus, nem um dos seus discípulos, ainda para praticar essas maravilhas que ele fazia. Jesus, ao curar Sara, a sogra de Simão Pedro, nos ensinou que nenhuma dor deve ser menosprezada ou desdenhada, merecendo daquele que se propõe a ajudar a melhor consideração, a melhor atenção e toda a solidariedade que puder fazer. O Espiritismo, sendo o Evangelho redivivo, nos convida a essa possibilidade de sempre socorrermos o próximo, ofertando o nosso melhor, sem qualquer tipo de julgamento, tanto que nos oferece como premissa doutrinária que fora da caridade não há salvação. É uma tarefa desafiadora, a de ajudar um irmão de caminho, porque alguns ainda trazendo a tendência de julgar ou medir a dor alheia. Com a visão espírita, aprendemos que cada ser é um espírito imortal, com conquistas morais diferenciadas, com luzes e trevas em seu interior, de tal forma que cada pessoa tem um grau de resistência moral para as dores humanas, físicas, morais ou morais. Alguns enfrentam o luto de boa, passam bem, conseguem sentir e se elevar, sabendo que o ente querido partiu, mas ele está ligado com a gente, dependendo dos nossos sentimentos, né, dos nossos pensamentos. Outros enfrentam o luto com grande depressão, sofrem, padecem, e se não procurarem a medicina terrestre ou as casas espíritas, acabam trazendo maiores sofrimentos para si e para aqueles que estão em volta. Alguns lidam equilibradamente com a doença e outros perturbam-se demais. Alguns não dão nem bola para uma pequena febre. Outros preferem até tomar injeção e ficar em repouso durante vários dias para sentir que o seu corpo realmente está melhor. Alguns crescem com os desafios familiares e outros falham moralmente. Aliás, sob a perspectiva biológica, também encontramos pessoas com graus diversos às tolerâncias das dores, principalmente as dores físicas intensas. Tem gente que para arrancar um dente não precisa de anestesia. Tem gente que às vezes tem uma febre e precisa tomar uma injeção para melhorar aquela dor que está sentindo, né? Deveremos sempre ouvir as queixas alheias com imensa solidariedade e desejo de ajudar, seja com a oração, seja com bons conselhos, ou apenas ouvindo com paciência e atenção, demonstrando nossa amorosidade e nossa sincera consideração. Às vezes, a gente está doente, está com algum problema, e algum familiar, algum amigo, vai nos procurar e a gente acha, ai, bem agora que eu estou mal, não consigo, né? E a pessoa vem doente. E quando acaba um auxiliando o outro com as nossas dores. Tudo vai depender da maneira que nós compreendemos o problema da nossa doença, certo? Porque o importante é colocarmos-nos na situação do próximo e entender que aquele desafio, maior ou menor, o está incomodando, o está fragilizando, merecendo de nós uma conduta cristã, de auxílio fraternal, desinteressado e com plena dedicação, até porque, ao chegar a nossa vez de vivenciarmos uma dor profunda,
certamente apreciaremos a presença de um amigo que possa nos acolher sem sermos julgados. Então, se alguém nos procura, vamos procurar praticar a caridade, né? Para entendermos que a dor dele naquele momento pode ser muito maior do que a nossa. Muitas vezes, não encontramos em nós uma referência para a dor narrada do próximo. Porque talvez, às vezes, nunca vivenciamos uma dor ou somos aquelas pessoas que qualquer dorzinha a gente nem liga, passa batido, né? Mas pode ser que tenhamos a tendência de imaginar que essa dor seja um exagero no próximo. Com efeito, quando estivermos passando por alguma dor, jamais desconsiderar a possibilidade de que também servimos ao próximo, porque a vivência do amor nos fortalece para as lutas pessoais. E conforme a vida nos ensina, aprendemos que ao nos preocuparmos com o sofrimento alheio, o nosso já passou ou era mínimo, conquanto não possa ser desprezado se comparado com os grandes sofrimentos da vida. A doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. Funciona também como processo que induz a reflexão e a disciplina das nossas atitudes. Enquanto não produziu seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida. Então, presta bem atenção na dor que você está sentindo no momento. Procure aprender com essa dor. Procure saber por que você está com essa dor, né? Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo físico e do nosso espírito. Então, a gente precisa entender de onde é essa dor. De todos os enfermos que procuravam Jesus, ele curou somente aqueles em que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido o seu objetivo reequilibrante, ou aqueles que já apresentavam condições para receberem esse auxílio no corpo físico. Dessa forma, o episódio do Evangelho em questão, a cura da sogra de Simão Pedro, merece a nossa reflexão profunda, porque nele Jesus nos oferta uma belíssima lição, ou seja, o amor é a lei da vida. De forma que sempre devemos ajudar o próximo sem qualquer impulso de julgamento, porque todo drama alheio merece nossa compreensão e solidariedade. Para evitar as enfermidades, cuidemos não só do corpo, mas do espírito, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, praticando o bem e não o mal. Se apesar de nossos cuidados, a enfermidade ainda vier, encaremo-la com um alerta ou ainda como consequência do passado, a exigir um reajuste para voltarmos ao equilíbrio espiritual. Não compliquemos mais a situação com a tristeza ou o desânimo, ou a revolta e a agressividade. Busquemos na medicina e nos recursos espirituais o alívio possível e, quem sabe, até mesmo a cura, se for de nosso merecimento. Procuremos nos conscientizar quanto ao que possa ter causado a enfermidade e modifiquemos para melhor o nosso comportamento, a fim de evitar o prosseguimento do mal e a sua instalação mais profunda.
Então, como que a gente vai entender se a dor é boa ou se a dor é má? Se a dor é do passado ou é do presente? Né? Se eu pratiquei alguma coisa ruim para o outro e estou recebendo isso. Então, a gente procura analisar. Vamos supor que a gente comeu demais. O que vai acontecer? Se eu sou uma pessoa comedida, comi demais, vou ter uma dor de estômago. Aí eu vou ter essa dor, eu tenho um remedinho lá que eu posso tomar e curar essa dor que eu tenho. Se de repente, do nada, eu estou meio agitado, meio preocupado, me apareceu uma dor de estômago, vai ser o remedinho do que eu comi demais que vai melhorar? Óbvio que não. Porque eu sou uma pessoa agitada, estou muito preocupada. Então, no meu corpo físico, em algum ponto sensível, vai me atingir para ver se eu baixo minha bola, né? Se eu dou uma relaxada. Eu sou muito agitada. Falando de mim mesma, né? Vocês me veem por aí. Estou sempre a 200 por hora. E de vez em quando a gente tem que parar, né? Então vem uma dorzinha, vem um probleminha, a gente procura um médico, aí o médico fala assim: "Ah, agora você procurou um médico, então nós vamos dar um remédio para você se acalmar, para você passar esse nervoso, vai tomar o remedinho e vai ficar curado". Às vezes eu faço tudo isso, tomo o remédio e não dá jeito. Aí a gente procura uma casa espírita, vai lá para fazer um tratamento. Mas se eu não me melhorar intimamente, como isso vai me melhorar, né? Então, às vezes a gente precisa parar, se conscientizar de qual é o meu problema. Para, pensa, comeu demais, bebeu demais, fez exercício demais, tudo que tem que ser controlado, tem que ser regrado na nossa vida. Fugiu dessa parte, não é nada disso que eu cometi. Estou tendo dores muito profundas, o médico está me dando uma medicação, estou fazendo tratamento espiritual. Será que eu estou sendo uma pessoa boa? Será que eu estou praticando o bem para o próximo? Procure observar dentro da sua casa, porque fazer o bem ao próximo é mais fácil, porque o próximo depois vai embora, né? Será que não está faltando uma sintonia dentro de casa? Às vezes, não é do nosso passado que vêm essas dores. Às vezes é do próximo, que está bem próximo ali dos nossos familiares. Então, quando a gente tiver uma dor daqui para frente, não vai só adiantar pedir a Jesus, ao nosso mentor, aos nossos amigos espirituais, a doutor Bezerra de Menezes. Antes disso, nós devemos observar a nossa consciência, né? Por que eu estou tendo a dor? Se eu mereço essa dor, se eu estou firme em meus propósitos, se realmente eu auxilio ao próximo do coração ou só da boca para fora. Jesus pode curar, sim. A espiritualidade pode curar, sim. Mas vai muito mais do nosso merecimento. Certo? Então, antes de a gente reclamar, vamos procurar nos observar. E aí, para terminar, para finalizar, se mesmo assim nós não formos curados, devemos suportar com resignação os nossos males, porque eles serão passageiros. Para a gente pode parecer uma eternidade, 2 dias de febre, né? Às vezes a gente se desespera. Mas não é. Essas lesões, essas chagas, frustrações ou defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos na farmácia de Deus. E não tenhamos dúvida que essa orientação evangélica fará uma grande diferença em nossa vida e vai nos conduzir a conviver e sermos sempre servidores em favor do amor e da dor dos nossos irmãos em encaminhada. Porque a caridade é essa, amar ao próximo como a gente quer ser amado por eles.
Uma boa tarde a todos e uma ótima reunião.